1 Tessalonicenses. Parte 1. Uma igreja jovem, perseguida, afligida, cercada por oposição. E, ainda assim, com um testemunho que repercutiu como um trovão por toda a Macedônia. Como isso foi possível? O que sustentou aqueles crentes quando tudo ao redor desmoronava? E mais profundo ainda, o que pode sustentar você hoje? Nesta jornada por 1 Tessalonicenses, não estamos apenas estudando uma carta antiga. Estamos entrando em um dos temas mais arrebatadores de toda a fé cristã, a parousia, a vinda, a presença gloriosa do Senhor. Mas aqui está o ponto que muda tudo: a volta de Cristo não é apenas um evento futuro. É uma força que transforma o presente. É um chamado à santidade, à firmeza, à coragem. Paulo não consola aquela igreja com palavras superficiais. Ele não oferece motivação emocional barata. Ele aponta para algo infinitamente maior: o encontro face a face com o Senhor. Este não é apenas um estudo bíblico. É um chamado para reacender o anseio pela presença do Senhor. Prepare-se para uma jornada profunda, confrontadora e transformadora em Tessalonicenses. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Vamos ao conteúdo. 1 Tessalonicenses. Capítulo 1 do verso 1 ao 10. Nos ensina como uma igreja nova, vivendo em grande tribulação, pode manter um testemunho tão retumbante de Cristo. Palavra-chave parousia. Aparece aqui 4 vezes. Capítulo 1 verso 1. Silvano é igual a Silas. Substitui a Barnabé na segunda viagem missionária com Paulo, conforme Atos 15 versos 39 e 40. Na verdade, ele surge como um dentre os que, inicialmente foram a Antioquia com Barnabé e Paulo levar as decisões do primeiro concílio da igreja em Atos 15, que tratava do tema da circuncisão dos gentios. Timóteo, filho de uma judia crente de pai grego, se ajuntou a Paulo em sua segunda viagem missionária, a partir de Listra, conforme Atos 16 do verso 1 ao 4 e Atos 17 do verso 1 ao 9. Verso 2. Paulo os mencionava em suas orações, dando oração a Deus por todos. Verso 3. Operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor, firmeza de vossa esperança. 3 elementos fundamentais para um testemunho vigoroso de Cristo. Verso 4. Amados de Deus, eleitos. Vejamos algumas passagens onde esta palavra, e suas variações, aparecem na Bíblia. Eleição e eleitos. Verso 5. O Evangelho chega em palavra e em poder, no Espírito Santo. Verso 6. Imitadores nossos. 1 Coríntios 4 verso 16. Paulo admoestava os coríntios como um pai faz com seus filhos. 1 Coríntios 11 verso 1. O contexto alia os limites à liberdade cristã, as questões de vida não egocêntrica e as questões de ordenamento do governo de Deus. 1 Tessalonicenses 1 verso 6. A compatibilidade na forma pela qual os tessalonicenses receberam a palavra, similarmente a como Paulo a recebeu, com muita convicção, com poder e em meio a muita tribulação. Hebreus 6 verso 12. Exortação à permanência no serviço a Deus, tendo como recompensa por um serviço fiel e diligente, exercido em fé e com longanimidade, a bênção do herdar as promessas de Deus. Imitardes. 2 Tessalonicenses 3 verso 9. Uma exortação à prática dos deveres cristãos pessoais, sociais e coletivos. Verso 6. Eles receberam a palavra em meio a muita tribulação com alegria no Espírito Santo. Considerações importantes. A palavra parousia é uma palavra-chave porque é, na verdade, o grande tema dessa epístola. Ela é relacionada 4 vezes nessa carta. 1 Tessalonicenses 2 versos 19 e 20. Capítulo 3 versos 12 e 13.
capítulo 4 do verso 15 ao 18 e capítulo 5 versos 23 e 24. A palavra parousia foi traduzida para o português como vinda. O que é de extremo valor é considerar o significado e as implicações da parousia do Senhor para a Igreja. E foi isso que o apóstolo Paulo procurou enfatizar como direção clara do Senhor, pelo Espírito Santo. Duas perguntas que deveríamos fazer, nesse contexto são: será que a parousia vinda do Senhor tem implicações no nosso viver diário? Ou será que é apenas uma esperança que nos atinge para o futuro? Se tem implicações presentes, quais são? Esta é a carta, neste sentido, de abordar o significado e as implicações da vinda de nosso Senhor. Esta é a carta que mais utiliza a expressão parousia, referindo-se à vinda de nosso Senhor. Qual o significado da palavra parousia? Na língua grega original, esta palavra é a composição de duas palavras. Para, mais, ousia. Para significa junto com, ao lado de. E ousia significa ser, estar. Essência de algo. Os teólogos do quarto século cunharam uma palavra para falar da divindade eterna do Filho com o Pai. Os primeiros debates, neste sentido, chamados de cristológicos, tinham a ver com a divindade de Jesus, se o Filho era Deus eterno ou se ele era uma criatura de Deus. Este foi um ponto doutrinário sério, extremamente importante, um fundamento da fé cristã, que foi confrontado pelo diabo no século IV. Muitas vozes se levantaram para dizer que o Filho não era eterno, não era divino. Então os teólogos do quarto século cunharam uma expressão com este sufixo ousia. Homo, mais ousia, é igual a homoousia. Homo significa igual. E ousia significa essência. Eles usaram esta palavra para dizer que o Verbo, o Logos, o Filho são da mesma essência que o Pai. Ele é homo mais ousios. Desta forma, parousia significa literalmente. Hoje, nosso Senhor está conosco pelo Espírito Santo, mas ainda não está conosco face a face. Mas nós aguardamos o glorioso dia em que nosso Senhor está conosco face a face. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João 3 verso 2. O espírito da vinda, da parousia do Senhor Jesus necessita ocupar o centro de nossos afetos. 1 Tessalonicenses vai nos deixar claro que se a expectativa da vinda de nosso Senhor não ocupar o centro de nossas vidas, nós não teremos como, de fato, viver vidas santas. E assim mesmo se purifica, aquele que nele tem esta esperança, a esperança de sermos semelhante a ele e vê-lo como ele é, assim como ele é puro. 1 João 3 verso 3. Desta forma fica claro que a única forma de vivermos vidas santas e puras é se tivermos um senso vivo e profundo da santa expectativa da parousia, a vinda, a presença do Senhor, naquele dia. Do contrário, estaremos totalmente expostos a vivermos vidas mundanizadas, vidas abarrotadas de coisas, vidas que experimentam perda de foco, experimentam distrações, vidas desapercebidas. Se, ao contrário, vivermos com este foco da parousia do Senhor, vivendo na expectativa de sua presença. Se este senso vivo estiver presente em nós, teremos certamente como consequência um chamado para vivermos com Ele não somente aqui e agora, mas ainda mais profundamente na sua presença, por toda a eternidade. Neste sentido, por mais gozo, paz e alegria que desfrutamos hoje, percebemos que isto ainda fica bem aquém do chamado celestial, tanto sob o ponto de vista do desfrute de sua presença face a face, quanto a consciência de que este tempo hoje é uma mínima fração diante de uma eternidade em glória com o Senhor. Quem tem esta consciência não tem como ansiar veementemente a sua vinda, em desejar ardentemente sua presença, sua parousia? Neste sentido devemos nos avaliar, sob o ponto de vista daquilo que pode estar minando nosso vigor espiritual, embaçando nossa visão e realidade espirituais quanto à parousia do Senhor, ou mesmo tudo o que tem ocupado o centro, o foco de nossa peregrinação terrena. Um exemplo muito claro disto diz respeito ao envolvimento com a política. Isto tem retirado de muitos irmãos o vigor espiritual e o poder de influência mediante um testemunho vigoroso, por causa de um envolvimento com questões políticas. O envolvimento político é uma demonstração de que nossos corações não têm expectativa real, profunda, viva, vibrante,
fervorosa quanto à iminência daquele dia. É um indicativo de que as raízes estão bem fincadas nesta terra, e aguardando melhorias de diversas formas, incluindo melhores governos e, quem sabe, promoção, prosperidade, reconhecimento humano, dentre outros. Isso expressa e testifica que nosso coração não se enquadra naquela fé e filosofia de vida expressa em Hebreus, capítulo 11. É relevante mencionar que aqueles patriarcas aspiravam. Hebreus 11 verso 16, uma pátria superior, isto é, celestial. Esta palavra aspirar fala de um anseio consumidor. Porque demonstraram este anseio profundo, a Escritura registra, por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Hebreus 11 verso 16. Se o nosso coração não aspira a uma pátria superior, Deus pode sim, se envergonhar de nós. Por quê? Porque teremos corações consumidos, contaminados com as coisas deste mundo. Corações mundanizados. E a Escritura é clara, a nossa pátria está nos céus. O apóstolo Paulo deixa isso claro, especialmente em Filipenses 3 do verso 17 ao 21. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.